comunicação legitimado pelo campo científico. Então, depois dessa qualificação e no percurso dela, onde foi o campo de publicação deles. Tá? Eu também gostaria de saber quais os trabalhos que eles haviam orientado, né, sobre essa temática. Foi o professor está assustado. Então foram 28 slides avaliados. Né? Então vejam só, 870 trabalhos concluídos, dos quais 12 orientações de mestrado, 11 orientações de doutorado, 298 orientações de especialização, 397 orientações de conclusão de curso de graduação e 152 orientações de iniciação científica. Então essa foi a computação dessas orientações desses pesquisadores. Bom, a professora Zaya Brandão, ela fala algo fantástico. Porque se nós pensarmos, vejam só, foram 28 no começo. Se nós pensarmos, esses 28 conseguiram o quê? Orientar, no total, 870. Então, considerando aquilo que a professora Zaya Brandão afirma, ela diz assim, sobre a educação ser prática social, e como tal pode ser objetivada do ponto referencial cognitivo, pois a educação se atrela à produção do conhecimento científico e acadêmico. O desdobramento dos trabalhos orientados pelos pesquisadores é considerado uma prática estruturante. Por quê? Porque ela influencia a produção e reprodução de novos estudos sobre a temática relações raciais dentro do campo acadêmico. Okay? Então vejam só, de 28 nós passamos para 870. Né? E esses pesquisadores novos, por exemplo, como eu, a professora Rosângela, a professora Raquel, que viemos de uma orientação, vamos pensar numa linhagem acadêmica, que viemos da orientação da professora Vilma, nós, nos espaços acadêmicos que nós estivermos ocupando, nós vamos reproduzir essas práticas de produção do conhecimento sobre esta temática. Então, nós podemos pensar de uma maneira, nossa, só 28 naquele campo de 2017 teses. Nós podemos pensar isso como algo positivo. Não é isso? Isso tem ganhado força. Que bom. Então, isso tem sido algo positivo. Também fui lá para fazer um levantamento dos doutores do Brasil. Um mapeamento também. Então, vejam só, a distribuição, isso você tem lá no painel Lattes, um gráfico demográfico. Podem ir lá e consultar. Então, por regiões e estados, sobre a distribuição de 6.010 doutores em educação no Brasil. A região norte tem 274. A região nordeste, 1.148. Centro-oeste, 551. Sul, 1.454. E sudeste, 2.583. Professora, por que interessa para a gente saber isso assim? Porque vejam só, as nossas diferenças regionais no Brasil, elas não estão só no aspecto econômico, estão também na produção do conhecimento. Quem são as regiões que mais produzem? Quem são as que detêm esse comando, esse poder, e que vai determinar políticas educacionais, políticas públicas, políticas sociais? Né? E essas diferenças, vejam só, aquilo que eu afirmei, que eu defendo lá, né, que eu defendi que eu disse para você que seria a minha tese desta conferência, é essa. Que quando você pega, por exemplo, o livro 50 anos da CAPES, em que você vai ver um favorecimento para os cursos na área de teologia, de ciências exatas, são esses cursos que mais recebem financiamento para a produção do conhecimento, e os cursos de ciências humanas, eles recebem menos financiamento. Então, não é só um favorecimento de curso. Existe ali também uma exclusão. Não é? Quem são essas pessoas que têm mais acesso à produção do conhecimento? Não é? Quem são essas regiões que mais têm acesso? Então, você vê a região norte como uma região que menos
tem acesso, que menos produz também. Bom, eu também fui buscar as ações planejadas para a igualdade racial contidas nos programas, nos projetos, a Cor da Cultura, Uniafro, né? E eu identifiquei, a partir de todos os programas, que 59% desses projetos e programas para a implementação da lei estão na educação básica. Aí depois você tem 35% no ensino superior, 6% lato sensu para os cursos de especialização, e você não tem nenhum programa específico para a pós-graduação. Bom, aí uma das conclusões que eu faço da minha tese e daquilo que eu tenho pesquisado é que a educação para a igualdade racial também deveria ser padrão e indicador de qualidade do sistema de ensino no Brasil. Nós não temos vários sistemas de avaliação, educação básica, do ensino superior, os programas de pós-graduação, eles são avaliados, e eu fui buscar em todas essas avaliações, e você não tem, por exemplo, para considerar como qualidade de ensino, você não tem esse indicador, e ele deveria ser um indicador dessa qualidade de ensino, porque vocês observaram naquele quadro que eu apresentei da diferença entre negros e brancos? Quem são as pessoas que mais chegam ao ensino superior, não é isso? Então, isso deveria ser tomado, né, essa variante, como também a ser analisado em todos os sistemas de avaliação, da educação básica, do ensino superior, da pós-graduação. Isso não existe, não tem. Esse indicador não tem. Mas, se depender, no caso das minhas publicações, eu vou tornar visível essa ausência. Por isso que o intelectual tem que incomodar. Bom, e a minha conclusão, que aí eu vou fechar o argumento da minha tese, é justamente esse ciclo, essa interligação, porque, professora, você falou muito da pós-graduação. Porque a pós-graduação no Brasil é que, predominantemente, você vai produzir conhecimento, ok? É lá que você vai elaborar pesquisas, é lá que você vai avaliar os programas, os projetos. E essa produção, ela vai ser transformada em artigos, livros, né? Orientação para a elaboração de material didático, que vai chegar até aonde? Que vai chegar ao ensino superior, nos cursos de licenciatura. E esses professores que estão na pós-graduação, eles também estão nas formações no ensino superior na graduação, correto? Então, as pesquisas que eles realizam, eles levam essa produção para as suas salas de aula. E para que esse professor que vai sair dos cursos de graduação, ele possa tratar sobre esta temática na educação básica, ele precisa ter o quê? Uma qualificação consubstanciada, correto? Então, em 2010, quando eu fiz várias formações para professores da educação básica sobre essa temática, eles não conheciam a literatura, eles não sabiam como eles deveriam tratar a temática, como eles deveriam selecionar material didático ou elaborar um material didático diferenciado. Eles não sabiam como manipular, por exemplo, o material da Cor da Cultura, material maravilhoso, mas o professor não tinha conhecimento. Por que eu faço essa crítica? Porque vocês viram, a maioria dos programas, eles estão direcionados para a educação básica. E eles não estão de forma equiparada em todo o sistema de ensino, da educação básica ao ensino superior e à pós-graduação. Todos devem coadunar do mesmo interesse. Então, não devo delegar apenas ao professor da educação básica essa responsabilidade. Essa responsabilidade é da sociedade. E mais, dar o acesso, por exemplo, e a permanência de alunos negros e negras, estudantes negros e negras nas universidades, não é só pensar que a graduação ali deu conta. As pessoas, elas precisam chegar em status maiores, que é produzir mesmo ciência, chegar à pós-graduação, que é onde você forma.
Porque vejam só, daqueles 28 professores, o desdobramento foram o quê? Os 870 trabalhos. Então, esse percurso ele é positivo. Então, aos programas de pós-graduação, você deveria exigir como um ponto, um critério de avaliação, projetos e programas que favoreçam a inclusão de alunos e alunas negras nesses programas. A UFPA já tem essas experiências em pós-graduação do direito. Então, ela tem lá cota reservada para quilombolas e indígenas para o programa de pós-graduação e mestrado. Então, você tem também na antropologia, a professora Jane Beltrão também está lá, é uma das pessoas que coordena essas políticas dentro do ensino superior. Então, você já tem essas ações. Mas você precisa garantir isso em todos os campos, no campo do direito, da medicina, não é isso? Não só da educação, das licenciaturas. Porque aí sim, nós podemos pensar, nós estamos pensando, sistematizando e criando ações para alterar aquele quadro que eu apresentei para vocês no início, da diferença entre brancos e negros, não é? No Brasil. E eu gostaria de encerrar a minha fala com essa escrita da escritora norte-americana, Toni Morrison, que ela diz assim: se há um livro que você quer ler, mas não foi escrito ainda, então você deve escrevê-lo. Então, eu gostaria de fechar essa conferência, mas deixar, por exemplo, para todas as discussões do SECONE, que o legado desse evento, ele só vai ter um efeito positivo se cada um de vocês sair daqui e contribuir para esta temática. Seja na produção de trabalhos, artigos, atuação em sala de aula, futuramente como professores. Então, e eu gosto muito dessa frase dela, porque o comprometimento do professor hoje, ele deve ser um comprometimento intelectual, no sentido de produzir conhecimento, de pensar, de questionar, de produzir material, e não só de esperar que aquilo chegue tudo pronto. Mas nós podemos fazer isso. Construir aulas diferenciadas, olhar, por exemplo, para a obra do Monteiro Lobato e ver que ali há um estereótipo tão negativo contra o negro e nós podemos subverter isso. E olhar para imagens, iconografias em que você tem, por exemplo, o negro representado apenas numa condição subalterna, e aí você apresenta, por exemplo, grandes artistas como o Aleijadinho, que contribuíram para ampliar esse campo da arte, não só no Brasil como no mundo. Então vamos subverter essa representação imagética negativa, né? E vamos pensar de forma qualificada sobre as nossas ações. Então é por isso que eu gosto que ela diz assim: então vamos escrever de forma diferente. Mais uma vez, professor, muito obrigada. Obrigada a todos pela assistência e vamos ter um excelente evento. E eu extraí da minha tese todas essas formulações e obrigada a todos. Bom dia. E eu convido a Cristiane da Oliveira Rosa para que possa proferir uma palavra de agradecimento à nossa convidada. Bom dia a todas e a todos. Professora Patinha, parabéns pela sua linda conferência, dados que já conhecemos e outros não. Né? Então, eu acho que também quero ler a sua tese para obter todas essas informações. Né? Então, a senhora falando sobre essa questão do intelectual, né? A produção de conhecimento, eu vi a importância da questão das cotas. Né? Por que é tão importante hoje ter cotas? Os negros, os alunos de escola pública, mas principalmente para os negros, porque senão nós não vamos conseguir
ter o mesmo patamar que a população branca, né? Então, toda a nossa história, que todo mundo já conhece, a questão da escravidão, se não tiver cota, hoje, para tentar chegar a uma dualidade, a gente não vai conseguir. Né? Então, quando fala 28 professores, poderiam ter mais. E um pouco que a senhora coloca daqueles intelectuais no começo, Joesito, Nilma, a gente viu que saiu do movimento negro, da sua luta dessa questão racial, da luta para que o negro alcance, né, chegue na questão política, educacional, social mesmo. Então precisou toda uma luta. E esses pesquisadores estão aí nas universidades públicas. Né? Tivemos a professora Nilma, que hoje é reitora de uma universidade aqui no Nordeste, a Unilag. Né? Então toda essa importância. E eu vejo que a UFT, mesmo sim, mesmo não, ela está nesse patamar. Porque hoje, pelo que eu vi, assim, não consegui estudar profundamente, é a única universidade que tem cota para quilombolas. Né? Então, se nós, né, eu como negra, tenho pouco acesso, imagina a população quilombola. Né? Então, eu agradeço o professor João Batista por ter convidado. Sim, foi uma conferência de abertura belíssima. Eu fiquei impressionada com os dados. Pena que conferência não pode fazer perguntas, porque surgem várias perguntas. E eu acho que os alunos que estão aqui, né, participando dessa abertura, vai conseguir ter relação com essa abertura de conferência com as demais palestras. E no final a gente chegar a uma conclusão do que foi o 8º Secone. Né? Porque eu vejo a importância desse 8º Secone como a primeira, porque hoje nós somos reconhecidos pela Universidade Federal. Porque até o ano passado era o NEAV de Porto Nacional. Né? E também é importante para o NEAF, o grupo de estudo, para as pessoas que querem estudar essa temática, ver que não tem, são poucas pessoas que procuram estudar, até porque eu acho que é difícil você estudar você mesmo, né? Então acho que pode ser por isso que tenha poucos, e aí vem as perguntas, então não, né? Mas eu agradeço a sua participação, a sua presença. Eu sei que a senhora teve dificuldade, ficou doente, descansou para hoje estar aqui. Né? Então, agradeço todos os alunos aqui presentes. Chegou uma aluna da Educação do Campo, que veio lá de Imperatriz, a Esperantina, a última cidade do Bico do Papagaio, para participar e levar para o seu grupo esse conhecimento. Né? Então, agradeço a todos presentes e eu encerro. Você quer falar? Então o professor Batista vai encerrar, mas muito obrigada. Também chegou o time do Par Fora aí. A primeira, né, que defendeu o TCC, a Isabel. Eu queria avisar para vocês que desde do ano passado, todas as palestras que nós estamos trazendo para cá estão disponíveis no YouTube. Né? Seria bom que ninguém está assistindo, viu? Porque eu tenho controle. Então, acho que você... Não, eu não coloquei ainda a da ministra, porque eu tive problema no meu computador, mas vou colocar agora. Né? E vocês podem ver a palestra do Abayomi, a palestra do Márcio Barbosa, vocês podem ver a minha defesa de doutorado inteirinha, a minha defesa e algumas palestras também que eu já ministrei. Né? E é importante que eu acho que o YouTube ele proporciona que a gente democratize isso. Eu acho que vale a pena assistir essa palestra novamente, levantar os dados,
E numa outra oportunidade a gente fará uma mesa com a professora Padinha apresentando e para vocês poderem também perguntar, né? E a outra coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: como nós tivemos poucas inscrições, propostas de mini cursos e oficina, eu me disponho a ministrar um mini curso com condições. Qual condições? Se tiver no mínimo, eu ia falar 10, vamos falar 5 pessoas interessadas, hoje à tarde, eu ministrarei um mini curso hoje e amanhã sobre a pesquisa desenvolvida pela Unesco em 1960, que a professora Padinha colocou aqui, que na verdade não foi só, né, o Florestan e o Roger Bastide, na verdade na ordem inversa, eles coordenaram a pesquisa que teve o Fernando Henrique Cardoso, o Ottaviani, né, o Horaci Nogueira, participaram no Sudeste, no Sul. No Sudeste teve o professor lá do Rio, acabei de ler o livro dele, esqueci o nome. E na Bahia teve o Wagner, que a professora apresentou, e o pessoal da Bahia, lá no norte, na verdade no norte, chega à conclusão de que no Brasil havia democracia racial. E o Florestan Fernandes vai colocar que no Brasil não tem democracia racial, o que existe no Brasil é o preconceito de se ter preconceito, né? Que a Lídia Schwartz vai colocar como preconceito retroativo. Né? Então, se tiver pessoas interessadas, eu vou dizer isso, por quê? Porque eu estou fazendo essa questão porque eu acho que a gente tem que poder oferecer. Mas tem assim, um probleminha pequeno, porque nós estamos agora com o Flávio chegando, né? Então ele está indo para minha casa e hoje ele está livre, mas amanhã ele tem a palestra. E também vai chegar à noite a Evani, né? E não era para chegar hoje. Mas mesmo assim o Flávio é meu amigo, eu quero dizer para vocês, quando a gente apresenta, não sou eu que vou apresentar, porque eu sou dito como ditador do NEAF, mas quem manda são as mulheres, né? Porque só tem mulheres coordenando os trabalhos, vocês vão notar, e todas discentes, né? Não tem nenhum docente dirigindo os trabalhos à tarde. Mas o Flávio, ele foi um bolsista de um projeto chamado 10x10 na USP, em que nós escolhemos 10 alunos negros, patrocinado pela Fundação Ford. Nós escolhemos 10 alunos negros na graduação para orientá-los na sua formação para que eles pudessem superar a dificuldade que é estudar na USP, né? E o Flávio, eu tenho assim, muito orgulho de dizer que ele está terminando o doutorado, né? Uma pessoa assim, que era simples como eu, ele é mais jovem do que eu, né? Mas a trajetória é bastante idêntica e eu fico muito orgulhoso, né? Eu até quero dizer assim, muito mais orgulhoso do sucesso do Flávio do que do Kibe. Kibe você já conhece, que é o Márcio, que é o Kibe, né? Porque ele teve uma coisa mais livre, enquanto que o Flávio ele veio numa ascendente, ele teve uma bolsa nos Estados Unidos e garanto que vocês gostaram muito deles. Então, à tarde às 2 horas? 2 horas. Então, à tarde, 2 horas, estamos aqui de volta e eu chegaria aqui 2h30, né, porque eu tenho que resolver meus problemas. Então, mais uma vez, eu só gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, que ficaram aqui até o final, e convidá-los a participar, continuar participando, né, da programação. Tenham todos um bom dia. Tá que passa, né?